E a polêmica está criada por conta de uma pergunta feita ao técnico Fernando Diniz durante a entrevista coletiva, envolvendo dois nomes, do Tietê e do Verratti. Nesse vídeo aqui, além da pergunta e da resposta do treinador, você vai ouvir o depoimento de quem formulou a pergunta. Repórter, jornalista Lineker Biondi. Eu já vi muitos comentários favoráveis, neutros e contrários. Muita gente dizendo que a pergunta foi um pouco indelicada, outros dizendo que ela foi assertiva. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta é a hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado, porque eu falo para você vir fazer parte do meu grupo do Telegram, porque nós temos especialistas no grupo. Eu, por exemplo, estou aqui no Estádio da Pedreira para ver um jogo da Liga Europa. Outros estão em outros estádios. Lá no grupo a gente coloca as melhores opções para que você, de maneira assertiva, fature um cacau. Para entrar no grupo é de graça, para permanecer é de graça, se quiser ir embora é de graça também. Tudo que você ganhar é seu, não paga comissão a ninguém. Grupo que eu criei para levar benefícios a você, que curte o meu trabalho. Tudo absolutamente de graça. Entre e veja com seus próprios olhos. Quem está lá já está ganhando uma grana e eu quero que você ganhe também. Link está no primeiro comentário fixo. Basta ir no primeiro comentário fixo, clicar no link, fazer parte do grupo e ganhar também um bom cacau. Bom, o que aconteceu ontem, pós-derrota do Vasco para o Botafogo, na sala de entrevistas coletivas no estádio Newton Santos. Pivô acabou sendo o repórter, jornalista Lineker Biondi. Boa tarde, Baran, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Eu quero pedir perdão primeiro, né? Eu, como falo para vocês aqui, vocês podem mandar a mensagem que vocês quiserem para mim, que eu não ligo. Portanto, eu vou para a coletiva e falo as coisas também que eu não ligo. Então, talvez eu não tenha essa sensibilidade, tá? Vocês podem me chamar aqui do que quiser. Isso, e eu não vou ligar. É uma característica minha, como eu acho que os demais também não vão ligar. Então, primeiro pedir desculpa se atingiu o Diniz de alguma forma pessoal. Desculpa, Diniz, eu não tenho essa sensibilidade. Perdão, é minha. E às vezes as pessoas não podem pagar por isso. E, claro, pedir perdão para as pessoas que acreditam que tenha sido na maldade, porque não foi, foi na natureza. E a gente vai falar sobre essa pergunta. Antes de eu colocar a pergunta do Lineker, antes de eu colocar no ar a pergunta do Lineker, eu vou te fazer a seguinte pergunta, Lineker. Já participei de inúmeras coletivas, né? Já fiz ótimas perguntas, já fiz perguntas ruins e já formulei perguntas e que na hora elas não saíram exatamente da maneira que eu gostaria que saísse. Às vezes você pensa, aí você está ali no ao vivo, no improviso, acaba não verbalizando aquilo que você, né, contextualizou na cabeça. Então, eu faço a seguinte pergunta para você, Lineker. O que você verbalizou, o que você perguntou na hora para o Diniz, no improviso, foi exatamente aquilo que você gostaria de ter perguntado? Você se expressou exatamente da maneira que você gostaria de ter se expressado? Eu acho que faltou até um pedaço. Está incompleto, na verdade. Você queria ter feito a pergunta e mais. E mais um pedacinho. Porque eu queria envolver um outro assunto a respeito do Matheus Carvalho e do Paulinho, porque o Diniz fala na coletiva que o Matheus Carvalho poderia dar mais consistência e saída de bola, não sei o que, ali eu queria engatar. Porra, por que o Matheus Carvalho e não o Paulinho? Peraí, não estou entendendo, Diniz. Só que ficaria muito longa, né? Ficaria muito confusa de responder. Então eu acho que ainda faltou, na minha opinião, tá? Vou botar na tela agora a pergunta, tá? Biondi, canal A Hora do Vasco. Você respondeu para o amigo Sérgio falando de sustentabilidade, né, entre Hugo Moura e Barros formando a dupla de volantes, mas vai um pouquinho mais além disso, porque com os dois você também otimiza o setor ofensivo, né, dá mais liberdade para o Coutinho, mais liberdade para a ultrapassagem de laterais
e os jogadores do setor ofensivo ficam mais à vontade, sabendo que tem 2 volantes de contenção. 2 escolhas suas para esse jogo contra o Botafogo foram muito questionadas pelo torcedor. A primeira, o Tietê, e a segunda, o Pablo Verratti. Eu queria saber se, como você já falou em algumas coletivas que você é muito mais sentir do que razão, eu queria saber se a escolha pelo Tietê vem de alguma dívida sentimental do passado. E até eu estou falando isso para levantar a bola para você tirar isso de polêmica que já está acontecendo lá fora. Tá? E outra, se o Verratti, a hierarquia no elenco faz também ele ter uma titularidade forçada. Obrigado. Eu acho que as 2 perguntas, porra, hoje você deu uma... mas você deu uma exagerada hoje, hein? Deu uma exagerada. Mas eu vou te responder. Porra, você acha que eu vou colocar o Tietê porque eu tenho uma dívida com o Tietê? Assim, mas a torcida, pelo perfil que eu tenho, que eu demonstro no campo, a torcida pode até querer saber. Eu não acredito que a torcida do Vasco, de maneira geral, ache uma coisa dessa. Nem se ele fosse meu filho, vai jogar os caras que eu acho melhor. O Tietê, vou repetir para você. O Tietê, 2 meses atrás, de saideira, ele estava todo o jogo entre os 3 melhores jogadores do time. Ele é o jogador da posição e a gente, assim, quer que o Tietê volte a jogar do que ele está jogando. Isso não quer dizer que o Tietê vai ser titular sempre, mas se eu tiver que tirar, eu vou tirar a hora que eu acho que tem que tirar. Então, assim, isso é uma coisa meio risível, falar uma coisa dessa. Não é que eu nunca fiz e nunca vou fazer um troço desse. Não tem a mínima chance. A outra pergunta, o que foi que você fez? A do Vegetti. De novo, você pergunta bastante sobre o Vegetti. O Vegetti, ele fez 2 gols contra o Red Bull Bragantino. E para o Vegetti conseguir produzir no jogo de hoje, ele foi o cara mais sacrificado. Porque assim, a gente jogou mal, a gente marcou mal e a gente não produziu. É um cara assim, a gente precisava. Seria justo cobrar o Vegetti se a gente tivesse produzido bastante e ele não tivesse tido chance de gol, tivesse errado o gol. Então é muito injusto cobrar o Vegetti no jogo de hoje, na minha opinião. Porque se fosse ele, qualquer outro centroavante, a gente não produziu, a gente marcou mal, o Botafogo teve mais posse que a gente criou pouco, a gente cruzou pouco. Então, para um centroavante hoje, ia ser difícil ele aparecer no jogo de hoje. Ele jogou, como foi em Bragança, com a minha expectativa da gente conseguir produzir para ele poder finalizar. Do jeito que a gente jogou hoje, ia ser muito difícil o Vegetti aparecer de uma maneira positiva no jogo. Bem como um camisa 9, que é a principal característica ofensiva, é um jogador de duelo, um jogador que faz gol, um jogador que ganha bola na cabeça e que precisa de bolas bem cruzadas na área para ele poder aparecer mais no jogo. Você ficou satisfeito? Te satisfez as respostas do Diniz, Lineker? A satisfação, na verdade, não é nem com a resposta do Diniz, né? A satisfação é só de entender que ele vai pensar no próximo jogo sobre o Tietê, já tá ótimo. A minha satisfação ali, nessa pergunta para o Diniz, não é relação a sentimental. Poderia falar até da lua, do sol, das estrelas. Diniz, as estrelas estão bonitas, por que você usa o Tietê? Eu usei isso daí só para ele entender o que o torcedor quer. Então, quando eu vou lá e falo sobre isso, é muito mais para levar o questionamento do torcedor do que falar propriamente de questão sentimental. Eu quero aqui o seu comentário, Não se esqueça, hein? Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.